Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho em Alagoas para evitar o trabalho infantil durante as eleições. Também vamos falar sobre o projeto Alagoar, uma iniciativa voltada à preservação da memória, à difusão e à formação audiovisual. O Ministério Público do Trabalho em Alagoas está notificando os partidos políticos para evitar a contratação direta ou indireta de crianças e adolescentes durante a campanha eleitoral. A notificação vale para todas as atividades ou manifestações relacionadas à pré-campanha ou campanha política. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a procuradora Virgínia Ferreira. Primeiro, qual foi a receptividade, né? Isso está tão dentro da lei que é subrepetício dizer que aqui não pode, que pode um partido político, né? Exatamente. Nós expedimos essas notificações recomendatórias, mas tendo em vista que em anos anteriores nós detectamos crianças e adolescentes sendo utilizadas nas campanhas de distribuição de santinho, panfletagem, bandeiras, né? E a gente expediu essa recomendação para advertir de que não é possível a contratação de menores de 18 anos, né, porque é permitido trabalho a partir de 16, mas em algumas atividades o trabalho só é permitido a partir dos 18. E o trabalho nas ruas, né, distribuindo panfleto, o que seja, é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, porque ali a criança o adolescente está sujeito a inúmeros riscos, sejam de acidentes, seja de serem abordados por traficantes, exploradores sexuais, né? São situações que estariam colocando os adolescentes em situação vulnerável, e daí a proibição de não poder ser menores de 18. Agora, tem o artifício de dizer assim, não, eu contratei uma empresa, né? Não tenho responsabilidade. Tem corresponsabilidade se uma empresa contratar, uma empresa a serviço do candidato, do partido, contratar menores? Daí é que nós advertimos que, inclusive, essas empresas que sejam contratadas tem que ter essa atenção, né? O partido político é o responsável, o candidato é o responsável, porque está distribuindo material dali daquela agremiação política ou do candidato. Mas a empresa também será responsável. Assim, a responsabilidade é de todos, a obrigação e a legislação está aí para ser cumprida por todos, então nós buscaremos, caso seja detectada, a responsabilização de quem quer que seja, para responder, né? O jogo político é tão sujo que eu já imagino a capacidade de um político de colocar uma série de crianças com a camisa do candidato adversário somente para punir o candidato adversário. Se isso acontecer, como vai ser possível provar que não foi? Isso vai demandar uma investigação, né, de nossa parte. Nós vamos ver o candidato, o responsável político, e vamos buscar investigar o que efetivamente ocorreu. Nós não estamos querendo cometer injustiça com ninguém, iremos apurar. E estamos assim, esperando que as pessoas se comportem de forma adequada, até porque serão nossos futuros representantes, né, políticos, e eles têm a obrigação, em primeiro lugar, de respeitar a legislação vigente no país. A Constituição Federal que proíbe trabalho infantil, então é uma boa oportunidade do candidato já mostrar que tem uma visão, tem uma atitude de respeitar, né? De respeito às normas vigentes no país. A notificação foi feita durante uma reunião, ela foi entregue em carta, foi uma notificação aos partidos? Foi encaminhada, entregue pessoalmente, uma correspondência para os partidos. Ao secretário do partido ou o presidente do partido? Foi entregue ao partido. Foi entregue no endereço do partido e todos receberam. Desde o pequeno até o maior, né? De todos os partidos aqui, que são cerca de 39, se não me engano. Eu peguei a relação no site do Já TRE. Tem 39 partidos. Meu Deus do céu. Ou 35 ou 39, viu? Foi uma surpresa mesmo, viu, Miguel? Também essa Qual foi a receptividade? Eles precisavam
confirmar a notificação, dizer que recebeu, ou ficou naquele, não, já enviei e está protocolado, alguém assina? Eles são todos cientes, né, da responsabilidade, da obrigação de proteger, né, de evitar esse tipo de contratação. Afinal de contas, se é necessária a contratação de pessoas para fazerem, portarem bandeiras, fazerem aquela campanha de divulgação, então que sejam maiores de idade, né, que sejam contratados. Tem tantas pessoas precisando trabalhar aí, então é uma forma até de ter uma renda, né, durante esse período eleitoral, mas que sejam os adultos, exclusivamente. O primeiro passo foi a notificação. Agora, como é que vai ser o dia a dia de pré-campanha ou campanha do Ministério Público? Tem contingente suficiente de funcionários, de fiscais, para estar olhando, ou vai esperar a denúncia? Olha, nós fiscalizamos, nós sempre tem constatações que nós fazemos em loco, nós próprios, os membros do Ministério Público, servidores, mas um canal importante é a sociedade, né, que possa denunciar esses casos em que foram verificados. Nós recebemos denúncias, inclusive não precisa se identificar nos casos de denúncia. Se tiver, tem um aplicativo de celular que também pode ser utilizado, é um aplicativo chamado Pardal, que é do Ministério Público do Trabalho, que a pessoa pode tirar uma foto, já encaminhar, já faz uma denúncia ali pelo próprio aplicativo, né? Tem diversos canais de denúncia e nós esperamos que a situação não aconteça, né? Mas se acontecer, nós esperamos que a sociedade denuncie, passe a vislumbrar aquela situação como uma violação de direito da criança e do adolescente, não só essas crianças que estão que possam estar em campanha eleitoral, mas também as crianças que nós estamos encontrando no nosso dia a dia, nos sinais de trânsito, né? Nós precisamos ter esse olhar de que aquilo não é certo, aquela criança não pode estar naquele lugar e denunciar. Denunciar ao Conselho Tutelar, denunciar ao Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, passar e, principalmente, não incentivar o trabalho infantil nas ruas. Porque a partir do momento que você compra um produto, que você utiliza um serviço que está sendo prestado pelaquela criança, pelaquele adolescente, você está fechando as portas do futuro para essa criança e esse adolescente. Eles não vão ter alternativa nenhuma no mercado de trabalho, porque não vão ter qualificação profissional, né? É verdade. Agora, tem qualquer situação, por exemplo, de um tempo circunstanciado, de uma infração que porventura o menor tenha cometido, obviamente o caminho é a delegacia, lá se lavra o termo circunstanciado e esse menor é encaminhado, se for para ressocialização ou para uma casa de atendimento, o Conselho Tutelar. Num caso como esse, qual é a manobra? Porque é diferente, o menor não está cometendo nenhuma infração, ele está sendo explorado, né? Quer consciente ou não, quer precisando ou não, porque às vezes você é um parente de um candidato, próximo ao candidato, amigo do candidato, e quer dar uma mãozinha. Essa mãozinha pode? Qual vai ser o encaminhamento disso? Olha, no caso dessa criança ou desse adolescente flagrado em situação de trabalho infantil, nós vamos buscar a responsabilização do partido político, do candidato. Nós podemos ingressar com algum tipo de ação judicial na Justiça do Trabalho, inclusive reconhecimento de vínculo empregatício, né? Ainda que seja uma atividade que possa ser considerada esporádica, mas como é ilícita... Que não vai ter carteira assinada mesmo, né? Mas em sendo ilícita, a gente pode inclusive pedir o reconhecimento do vínculo com carteira de trabalho assinada. Um carteira de trabalho porque é um ônus que tem que ser suportado por quem está infringindo a legislação. E nos demais casos, o que acontece de trabalhadores, crianças encontradas trabalhando em situação de rua, nós precisamos ser acionados também os órgãos de proteção da infância, né, para que aquela criança e sua família também, não só a criança, sejam acompanhadas, sejam inseridas em programas sociais, sejam inseridas em jornada integral, para que não fique exposto na rua, né, e vulnerável. Assim, são medidas de proteção que competem ao poder público, né, inserção em programa social, inserção na escola, em jornada integral, acompanhamento da família para a geração de renda. Uma situação complexa, mas que deve ser enfrentada.
Aqui no Brasil a gente tem uma mania de passar a mão em tudo, né? A campanha do Conselho Tutelar ela é acompanhada diretamente por vereadores, deputados que têm interesse em cabos eleitorais. E, às vezes, há uma relação muito próxima do Conselho Tutelar, do vereador representante daquele determinado bairro, e a gente sabe que o brasileiro tem a mania, né, o costume de passar a mão em tudo e de proteger. Caso haja isso e o Ministério Público detecte essa atividade de proteção ao partido ou ao candidato e não lavre a denúncia, não leve a termo a denúncia. Pode acontecer alguma coisa com o Conselho que seria responsável por dar andamento? Olha, os conselhos tutelares, eles são órgãos, né, importantíssimos de proteção à infância, né? Nós prestigiamos muito a atuação dos conselheiros. Existem conselheiros e conselheiros também, tem alguns que têm mais perfil mesmo de proteger a criança. E a gente, assim, os tem como parceiros nessa luta, né, nessa causa de proteção à infância. E os desvirtuamentos que acaso ocorram, aí eles são passíveis de serem penalizados também, aí já foge da esfera de atuação do Ministério Público do Trabalho, já passa a ser do Ministério Público Estadual, né? Porque eles estão num cargo público, né? Estão imbuídos num cargo público que tem responsabilidades, tem obrigações e podem ser penalizados também, inclusive com a perda do cargo de conselheiro tutelar, caso não estejam cumprindo com o seu papel. Uhum. É comum também que familiares se envolvam na campanha, né, do candidato e, às vezes, uma senhora idosa de 80 anos fazendo campanha para sensibilizar o eleitor. Acontece das crianças também se envolverem nisso com uma atividade assim, bem próxima. Não, vou ajudar o meu pai, vou ajudar meu tio, vou ajudar meu amigo, vou ajudar meu avô. Ele pode vestir a camisa e sair distribuindo santinho na rua? Menor. Olha, é diferente, viu? A questão dessa participação, né, o protagonismo da juventude de se envolver em campanha política. Isso a gente não está, esse não é o objetivo nosso de combater isso. Acho que os jovens precisam sim se interessar pela política. O que nós estamos combatendo é a utilização desses jovens como mão de obra para receberem dinheiro para trabalharem na campanha. Esse é diferente. Nesse caso, não configura a exploração do trabalho. Não se configuraria de forma alguma se é uma coisa voluntária, está ali, faz parte, né, da vivência humana mesmo, ter essa participação. Mas o que nós queremos combater é a utilização de mão de obra, a exploração de mão de obra remunerada. É aquele rapaz que vai ficar segurando a bandeira por R$30, por R$50 durante o dia, que esse não seja menor de 18 anos, que seja adulto e se tenha essa atenção de se contratar apenas adultos. Conversamos com a Virgínia Fonseca, ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. No próximo bloco, o assunto é a preservação da memória, difusão e formação audiovisual em Alagoas. Até já.